Você sabe quais são as três variáveis de estado de um gás? As três variáveis são pressão, volume e temperatura. Nessa aula nós vamos fazer um exercício que relaciona essas três variáveis de estado. Assunto importantíssimo para quem vai fazer prova, vestibulares e assim por diante. Então, eu sou o professor Carlos Mainardes, você está no Physics in Box e vamos resolver essa questão. O pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm, quando a temperatura é de 9 graus Celsius. Depois do veículo correr em alta velocidade, a temperatura do pneu sobe para 37 graus Celsius e seu volume aumenta de 10%. Qual a nova pressão do pneu? Bom, então, segundo o enunciado, nós vamos trabalhar com as variáveis de estado, que eu já disse que é a pressão, volume e temperatura. E nesse caso, extraindo os dados do problema, o que nós vemos? Nós vemos que a temperatura inicial é de 9 graus Celsius, onde 9 graus Celsius é igual a 282 Kelvin. Ah, professor, como é que você transformou essa temperatura? Essa temperatura, sempre que você quer transformar de Celsius para Kelvin, você vai somar o valor em Celsius com 273, certo? Aí nós temos uma segunda temperatura quando ela sobe para 37 graus. E com isso, observe, 37 soma com 273, dá 300 Kelvin. E finalmente, o volume aumenta em 10%. Então, se eu tenho um volume inicial, que eu posso chamar de V0, 10% de aumento, nós passamos a ter um volume final V, que corresponde a 1,1 de V0, que é o volume inicial. Certo? E agora, utilizando a lei geral dos gases, pressão inicial, que é P0 vezes volume inicial V0 sobre T0 igual a PVT, nós podemos determinar qual é a nova pressão do pneu. Então, me acompanhe aí nos cálculos, onde nós temos pressão inicial. Do problema, nós retiramos que vale 2 atm. E quando estamos utilizando a unidade em atmosferas, não existe a necessidade de transformar, pelo menos nos cálculos. Tá? O volume inicial seria o volume V0. E a temperatura, observe que é 282. Isso é igual, pressão final nós queremos descobrir. O volume final é 1,1, que multiplica o volume inicial. Esse é o aumento de 10%. E a temperatura é 310. Observe que aqui nós simplificamos V0 com V0. E a única incógnita é justamente a pressão. Desse modo, agora já apresentando os cálculos, multiplicando cruzado, nós temos 310, vai multiplicar 2, então temos 620, que é igual a 282, que multiplica 1,1. E isso dá 310,2 vezes a pressão. Nós passamos 310 dividindo 620 e chegamos a um valor de pressão de 1,99 atm. Então, observe que a pressão manteve-se praticamente a mesma. O aumento de temperatura foi compensado pelo aumento de volume. E aí, a nossa aula te ajudou? Ah, se ajudou, então dá um like pra nós, ajuda o canal e também posta esses comentários, a gente adora responder aos seus comentários. E eu quero te ajudar ainda mais, vai no site physicsinbox.com.br, é só clicar aqui na tela que você cai direto no site. Lá você pode estudar questões como essa, questões online que você estuda, responde, essa é a resposta. Physics in Box, muito obrigado pela sua presença, valeu!